Senhoras e senhores, é dia de mais uma análise de entrevista dos candidatos a presidente do Santos no Resenha Santista. Nesta segunda-feira, infelizmente, eu não pude comparecer ao programa. Minha volta de Curitiba foi atrasada em 5 horas, eu tinha calculado certinho, até com atraso. Pô, se de Curitiba para São Paulo atrasar 2 horas e ainda tiver um atrasinho de 1 hora do ônibus de São Paulo para Santos, eu chego no Resenha com alguma tranquilidade, jogo uma água no rosto e faço a entrevista com o Rodrigo Marino. O ônibus de Curitiba para São Paulo atrasou 5 horas. Eu não aguento mais ficar sentado em um ônibus hoje. Foram mais de 12 horas. Então peço desculpas, não pude comparecer por isso. Mas acredito que Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque tenham feito uma boa entrevista. E cumprindo o combinado, assim como já fiz na primeira entrevista lá no nosso programa com o Ricardo Agostinho, e que pretendo, claro, cumprir nas próximas entrevistas, analisarei aqui para o 20 Santos, para vocês que assistem ao EVS, a entrevista de Rodrigo Marino. Ausência explicada, combinado relembrado. Vamos começar. Essa é uma pergunta que me foi feita até o meio do ano. Né? Até o meio do ano as pessoas falavam: Rodrigo, você vai de novo, você não vai? E eu tinha muito decidido na minha cabeça que eu não iria. Tá? Não iria porque um processo eleitoral ele é muito desgastante e você vê muitas coisas acontecendo nos bastidores que te tiram muitas vezes a ideia de ser candidato. Mas chegou um determinado momento que as pessoas me perguntando, as pessoas do grupo me perguntando, e eu respondi para elas: olha, eu vou ser candidato se eu tiver condição de montar um time para poder devolver o sorriso e o orgulho para o torcedor santista. Se eu conseguir fazer isso, se eu tiver essa condição, eu me candidato. E pedi para essas pessoas me darem um tempo. Fui ao mercado, fui conversar com amigos, fui conversar com parceiros que eu tenho no mundo do futebol, e em algum tempo eu consegui ver que eu teria a condição de resgatar o Santos no campo, dentro de campo. Né? Conseguiria montar um time a partir de janeiro para realmente devolver o sorriso, devolver o orgulho para o torcedor. Esse sofrimento que a gente vê o relato do torcedor, não querer ver o jogo, passar mal vendo o jogo, todos esses relatos dos torcedores, isso serve para mim também, né? Eu também, antes de ser conselheiro do clube, antes de ser candidato à presidência, ser qualquer coisa, eu sou um torcedor. Por isso eu chego à condição de candidato, né? Então, todo esse sentimento que o torcedor tem, eu tenho também. E aí você chega num momento que você vê que você tem uma condição de fazer algo, você tem condição de empreender uma situação de tirar o clube desse momento. Né? O seu nome chegou numa condição de você liderar uma chapa, o seu nome fica bem colocado e você vê que você pode fazer parte da história e pode ajudar o clube. Aí não tem como você se negar, você tem que se colocar candidato. E você, o que você já tem de concreto assim para dizer para o torcedor do Santos? Olha, se eu me tornar presidente, a primeira medida que eu vou fazer é essa, porque já está tudo alinhavado. João, a primeira medida não pode ser outra que não seja montar um departamento de futebol e um time de futebol campeão. Quando eu falo departamento de futebol, eu falo amplamente, porque hoje o nosso departamento de futebol tem um coordenador, que é o Galo, e um treinador, que é o Marcelo Fernandes. E isso daí não é um departamento de futebol de um clube grande. Não pode ter 2 profissionais para comandar o futebol do Santos Futebol Clube. Então é montar realmente um departamento de futebol, onde a gente tem um diretor de futebol, tenha um coordenador, tenha um departamento de análise de mercado, tenha um departamento de análise de desempenho, tem ali toda essa retaguarda até chegar no treinador e no time que está dentro de campo. Então hoje eu tenho já alinhado toda essa parte, todo esse departamento de futebol, tenho profissionais conversados, já muito bem preparados e prontos para assumir o clube em caso de vitória na eleição, e também já tenho alguns jogadores conversados, jogadores que chegariam para resolver, tá, João? Não seriam jogadores para compor elenco, não pode ser jogador dessa política do bom e do barato, porque o bom e barato nos últimos 3 anos saiu muito caro.
sabe? O Santos gastou 150 milhões contratando 48 jogadores num processo que foi chamado de bom e barato. Eu acho caríssimo gastar 150 milhões para escutar no primeiro bloco que eu escutei a análise de vocês. Vocês não elogiaram um jogador. Vocês não deram uma nota boa para nenhum jogador. E esses jogadores que vocês deram essa nota, e eu não discordo da nota não, tá? Eu não discordo, eu só estou dizendo que esses jogadores que vocês deram a nota abaixo da crítica são jogadores que estão no pacote de 48 jogadores e 150 milhões gastos da última gestão. Então isso não é bom e barato, foi caríssimo. Nessa primeira parte eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira é ele falar que só é candidato porque sente que tem condições de montar um time forte, um time grande. Ele deixa claro na campanha inteira que o foco dele é o futebol de fato, e foi assim no Resenha também. Lembrando que eu não peguei todos os trechos aqui, eu escolhi cortes. Quer assistir a entrevista inteira, por favor, cole lá no nosso YouTube da TV Cultura Litoral. Mas enfim, eu realmente não senti uma firmeza nesse, entre aspas, achismo. Se ele acha que pode montar um time forte, por que ele acha isso? Só com conversas com gente de fora do clube? Porque sendo presidente do clube, ele vai ter que olhar a questão financeira atual do clube, que é o que dizem, não é das melhores, não é o que a gente ouviu nos últimos 3 anos. Ou as condições melhoraram e não foi divulgado. Enfim, eu gostaria de ter ouvido um pouquinho mais sobre isso, mas entendo que ele não está lá para ter essa certeza. Agora, se é uma questão de confiança, é uma questão de confiança. Depois vocês viram, o João fala sobre o que o Marino tem alinhado, ele fala que tem até jogadores além de um executivo. E aí eu só tenho uma questão, depois o Edu e o João vão abordar isso, mas de forma dele mesmo, pessoal. A questão sobre os jogadores, para mim, seria: tá, e se der ruim quarta-feira? Esses caras topam esse projeto? Ou eles têm alinhados com o executivo para uma Série A? Eles sabem que não tem Copa do Brasil, muito provavelmente não vai ter Sul-Americana, só deve ter Paulista e Brasileiro. Vão topar isso? É uma dúvida que eu gostaria que fosse sanada, mas enfim, também não sei se ele responderia caso questionado. O que eu digo, assim, que o jogador acompanha o executivo, é que no futebol, hoje em dia, o executivo ele acaba sendo o empregador dos jogadores, né? Sim. Ele tem alguns atletas que já trabalharam com ele em outros projetos, em outros clubes, e quando o executivo fala, ó, estou indo por um projeto em tal clube, e ele chama o jogador para estar com ele nesse projeto, muito provável que, se não tiver nenhuma trava contratual, nenhum problema desse tipo, normalmente o jogador acompanha o executivo. Isso aí é o networking do futebol. Por quê? Porque o jogador já tem uma confiança no trabalho daquele executivo, sabe que o cara é sério, sabe que não é aventureiro, não vai fazer bobagem. Então, não só um executivo, normalmente os executivos do futebol já têm alguns jogadores, vamos dizer assim, na sua carteira, que não obrigatoriamente os caras vão junto, mas com uma ligação é muito bem recebida e normalmente eles conseguem trazer esse jogador. Eu até entendo essa questão dos jogadores trabalharem com esse executivo, terem confiança nele, o executivo ter confiança nesses jogadores, terem trabalhado junto, mas e a análise do clube? O scout não analisa esses jogadores? Ele já está certo com esses caras, ele fala que são jogadores que chegam para resolver, mas o departamento de scout não tem voz nesse quesito? Só vão ter voz para jogadores periféricos, assim, digamos, jogadores que vão complementar o elenco, que vão jogar ao redor dessas estrelas? Eu estou usando a palavra estrelas, ele não usou. Fiquei com essa curiosidade. Nessa eleição, como eu fiquei em segundo lugar e o atual presidente teve uma votação muito expressiva, ele fez 100% do conselho. Então, atualmente, nenhuma chapa de oposição tem membros no conselho. O 100% do conselho é do atual presidente. Uhum. Então, a minha participação política efetivamente dentro do clube foi zero. Dentro do clube foi zero. Eu tinha fora, tinha microfone, tinha minha voz fora do clube, mas eu escolhi ter uma atitude pró-Santos. Até o segundo ano de mandato do presidente atual, eu não me manifestei. Eu não me manifestei porque eu entendia que, como eu fui o segundo colocado, qualquer manifestação minha atrapalharia o clube. Não ia trazer nenhum benefício ao clube. Eu ficar metralhando, eu ficar falando fora, não ia trazer nenhum benefício, né? Então, eu fiquei quieto. Eu só comecei a me manifestar no último ano, porque aí a gente já viu que o caminho não era bom.
Essa parte tem algumas camadas, ou duas, vai. A primeira é que entendo que todos os conselheiros eleitos na última eleição foram da chapa do Rueda, pela questão matemática, porcentagem dos votos, mas muitos se desligaram durante o mandato da vontade do Rueda, por assim dizer. O próprio Maruca é conselheiro, ou era, não sei honestamente se você precisa deixar de ser conselheiro para ser candidato, mas enfim, foi eleito na chapa do Rueda, né? Ele foi eleito na chapa do Rueda. O Fernando Silva, que foi candidato em 2020, era da chapa do Laura em 2010, hoje está na chapa como conselheiro do Marcelo Teixeira. É muito fluido os movimentos, são muito fluidos os movimentos políticos do Santos. Então, não acho que essa afirmação de que nas chapas concorrentes são todas de oposição e não tem ninguém lá. Tem gente dentro do clube que virou oposição, é normal. E eu entendo, e aí eu não sou especialista político, eu não sou marqueteiro político, inclusive Deus me livre e guarde, mas eu entendo a posição de eu vou ficar quieto por 2 anos e no último falar mais, em prol do clube. E ao dizer que ele não queria ser candidato e mudou em cima da hora, faz sentido essa afirmação. Mas sei lá, eu acho que é necessário você, se já foi candidato e não abandonou completamente a política do clube, se manter ativo, se manter uma voz. O torcedor quer te ouvir e não só lembrar que você pode ser um candidato em cima da hora. Mas enfim, aí é uma questão de opinião minha, ele não tem nem como falar outra coisa, eu acho, é só uma opinião minha mesmo. Dependendo se você está na Série A ou na Série B, muda e muda muito. Se tiver na Série B, esse número de 300, você pode ter certeza que vai cair muito, né? E aí você fica com uma situação muito difícil que dá para administrar? Dá. Mas você fica com uma situação assim, você passa a ter despesa de Série A com receita de Série B. Por quê? Qual é a maior receita do clube? 90% é salários. Então você passa a ter um elenco de Série A para pagar e a receita de Série B para receber. Realmente o desafio fica muito maior. Essa parte foi a mais preocupante para mim, porque se você assistiu ou assistir a entrevista por completo, a pergunta que leva a essas frases foi feita tipo 6 minutos antes, mais ou menos. Tá anotado aqui, ó. Deixa eu ver. 6 minutos antes, exatamente. E ele demora demais no mesmo assunto sem responder a questão que era simples. Se cair, qual o nível de preocupação seu? Se cair, você fica? Se cair, pelo amor de Deus, o que muda? E ele fala, altera o planejamento. Tá, mas se altera o planejamento e você diz que tem confiança que dá pra montar um time forte e vai entrar menos dinheiro, você explicou que vai entrar menos dinheiro, qual é a solução? O que você vai fazer pra evitar? Tipo, eu sei que se cair, a Série B paga menos direito de TV, por exemplo, direito de transmissão, do que a Série A. E aí, seu time vai continuar forte? Esses 6 jogadores, né, que você diz ter acordados, vão vir jogar uma Série B, se for o caso? Eu acho que essa parte enrolou demais, não foi o objetivo. Acho que, e é pra mim, a questão mais difícil que os candidatos vão receber, não só no Resenha, mas em todas as outras entrevistas. Ainda mais quem for entrevistado antes ou até quarta-feira, né, que é quando tudo se decide. Quem der entrevistas depois, por mais que o prazo seja curto para chamar atenção para a eleição que é no sábado, ainda vai ter uma resposta mais concreta. Até lá é uma resposta muito difícil, mas aí as assessorias vão ter que trabalhar e deixar o candidato no prumo. Talvez o Marino tenha dado azar, é um julgamento meu mesmo, da entrevista ter sido marcada por uma segunda-feira. Lembrando que não é que a gente quis que ele fosse nessa segunda-feira, a gente foi oferecendo datas, eles foram aceitando e calhou de aceitarem nessa segunda e o resultado do domingo tem sido aquele desastre. Então, assim, deu azar e a partir de agora ele, em outras entrevistas, todo mundo que for entrevistado vai ter que ser muito mais objetivo nessa ideia. João, a SAF no futebol brasileiro está se tornando uma tendência, né? Os clubes estão indo para a SAF por 2 motivos. Primeiro, porque a SAF, teoricamente, representa uma injeção de capital no clube. E depois, a falência, são os dirigentes aceitando que eles não têm a condição de fazer uma gestão profissional dentro dos clubes. Então, eles estão passando para a gestão da SAF, porque a SAF, para fazer a injeção de capital, ela coloca uma gestão profissional. As SAFs que foram feitas até hoje, no futebol brasileiro, nenhuma me agrada.
Então, nesse modelo que foi feito até hoje, pode esquecer que eu não faço. Por que não me agrada? Eu dou o exemplo. Vamos pegar a SAF do Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro foi 400 milhões de reais em 10 anos. Ou seja, a injeção de 400 milhões em 10 anos. 400 milhões para a história do Cruzeiro já é uma mixaria. Colocado em 10 anos é um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, a SAF foi 40 milhões. Porque colocou a primeira, 40 milhões. No segundo ano, que foi colocar os próximos 40 milhões, esses 40 milhões já saíram do próprio resultado da SAF, do próprio resultado do exercício. Ou seja, já girou dentro do patrimônio do dono da SAF. Claro. O Cruzeiro foi vendido por 40 milhões. O Bahia, 750 milhões em 15 anos. Ou seja, pagou primeiro 50 e depois os segundos 50 já foi do giro da própria Bahia. Para mim, foi a resposta mais corajosa de toda a entrevista, porque a gente sabe que se posicionar contra ou a favor de SAF vai definir a eleição e afeta, digamos assim, até o humor e o gosto dos eleitores. Eu, por exemplo, que não sou especialista, evito falar sobre isso. Até na entrevista da Agostinho semana passada, pode ver aqui no vídeo do canal, eu comento sobre como talvez fosse a primeira vez que eu falasse de uma forma bem pouquinho mais profunda, mas me surpreende muito o Marino ter deixado claro que não é a ideia dele, SAF. Não estou falando que está certo ou errado, mas me parece que a tendência é que principalmente os concorrentes do Marcelo Teixeira, que já se posicionou contra, fossem a favor até para angariar votos dos outros eleitores. Ao se posicionar contra a SAF e falar que prefere outros modelos, é um ato de muita coragem do Marino, é um ato verdadeiro. Porque isso não é jogo político. O jogo político mais fácil é falar, sou a favor. Ao falar, mais que a gente está falando, sou contra a frase, né? Sou contra, mas se posicionar como meio anti essa ideia e falar que dirigentes que topam ser SAF, ou vender para a SAF, enfim, se tornar SAF, vender para um grupo, não são capazes, assumem a própria incapacidade, ele está falando que ele é capaz. Achei um ato corajoso, uma resposta muito forte. A QSI, ela vai falar com o próximo presidente, eu não tenho dúvida. Independente que seja eu ou qualquer outro candidato. Agora, eu fui lá e abri a porta. Eu sei o caminho. Tudo bem. Se for outro candidato eleito, a porta está aberta. Quando eu falo da QSI, eu dou nome e sobrenome, né? Eu falo, gente, quem tiver com dúvida, procure o seu Antônio Salvador, presidente do Braga, e pergunte a ele da conversa que ele teve comigo. A porta está aberta. Quem vai abrir a porta é o seu Antônio Salvador. Qual o interesse que o Braga tem de ajudar o Santos? Aí eu falo para todo mundo quer ajudar o Santos. O Santos é a maior história do futebol mundial. A frase a QSI vai falar com o presidente eleito do Santos, seja ele qual for, eu não tenho dúvida, é muito forte também. Muito forte. Porque ele faz uma coisa, um movimento, inclusive, que eu acho muito interessante. Primeiro que é insistir na história da QSI. Ótimo, não deu para trás. Falou que não é jogo de eleição, jogo político, é isso mesmo, conversou, maravilha, beleza. E falar que não é para ele, e sim para quem for eleito, é um jogo muito forte. A gente espera, inclusive, que seja verdade. Não na parte da QSI, né? É um jogo muito forte, porque ele joga pro clube, pra ganhar voto, pro torcedor acreditar na postura dele. É uma coisa muito forte, muito interessante. Achei uma resposta muito bacana e útil pro clube, né? A gente às vezes sente uma resposta, não dele, mas de qualquer candidato em qualquer coisa, resposta própria, uma resposta, eu vou fazer isso, se eu for o eleito e tal, eu faço acontecer tudo. A resposta a ser, qualquer um, essa ideia que eu tenho, vão atrás, é interessante. A Arena, o Santos precisa e o torcedor merece. O Santos precisa porque precisa se nivelar aos grandes da capital que já tem a Arena, tem o seu estádio, no caso do São Paulo. O Santos precisa ter também. Sempre foi grande, sempre foi o Santos jogando. Ok, mas precisa ter, João. Precisa evoluir. E eu teria essa mesma preocupação que você tem, e eu te entendo e concordo, se fosse o Santos construir essa arena e o Santos administrar essa arena. Que não vai ser. Vai ser a W Torre construindo e a W Torre administrando. Pelo projeto que existe, a W Torre constrói na parceria com o Santos, da captação de recursos, mas é a W Torre que administra a arena.
a despesa mensal de manutenção da arena é toda da W Torre. Assim funciona lá no Palmeiras, lá no Allianz. A despesa é da W Torre, não é do clube. Então, e também quem promove o evento é a W Torre. Então, se o Santos tivesse que promover o evento, eu tenho certeza que seria um fracasso. O Santos não consegue promover um time de futebol, que a gente está aí há 111 anos fazendo um time de futebol, então o Santos também não promoveria um evento. O Santos também, com certeza, teria dificuldade da manutenção da arena, mas é a W Torre que tem a expertise disso. Eles já mostraram que tem expertise com o Allianz. Então, eles fariam uma ponte, seria uma possibilidade de turnê. O show que eles iriam fazer em São Paulo, eles fariam em Santos e depois levariam para São Paulo. E a gente sempre vê os shows no Allianz precisando de data extra, precisando de nova data, porque não esgota o interesse. Então, pode ter certeza que a W Torre tem esse estudo de mercado, onde ela vai conseguir mandar os espetáculos da Arena Multiuso na Baixada, depois faz em São Paulo e também vai administrar o estádio. Então, eu penso que a arena é importante, sim. O fato dessa arena ser em Santos é uma decisão da W Torre, é uma decisão estratégica deles. E o fato de mandar jogo em São Paulo, eu concordo com você, João. Eu sou administrador faz conta. A cidade de Santos tem 480 mil habitantes. A cidade de São Paulo tem mais de 500 mil santistas. Então não faz sentido o Santos não estar na capital. Eu acho bastante curiosa essa insistência do João em ser contra o novo estádio, porque eu acho que ele vai perguntar para os 5, como já perguntou para 2, e os 5 vão falar que não é o que eles pensam, não tem isso como proposta, né? Não construir um novo estádio, não tentar remodelar a Vila Belmiro, que seja, para algo mais moderno. Eu acho que, eu já me posiciono aqui, sou a favor do novo estádio, e acho que talvez ele queira iniciar uma discussão interessante, talvez até usar como uma pegadinha para um candidato, mas, cara, os 5 são bem treinados. Mesmo que algum deles, por um acaso, seja contra o novo estádio, não vai falar isso ao vivo numa entrevista, ainda mais para um programa tão conceituado quanto o Resenha, porque vai perder voto. Primeiro ele vai perder a eleição, né? Ou primeiro vai perder voto e, consequentemente, vai perder a eleição. Não dá para se posicionar contra o estádio. O candidato que for publicamente contra o novo estádio vai perder a eleição. A não ser que o santista feche os olhos e os ouvidos e, né, a boca, porque o macaquinho completo dos emojis, para essa situação. Acho impossível. O Marino fala também em jogar em São Paulo, já falei que para mim é o certo, mas, de novo, nesse quesito, não quero comparar, mas já que tem esse viés de comparação no assunto, o Agostinho foi mais claro, ele cita o Morumbi, acho que faltou o Marino citar uma casa mesmo, e fala uma verdade grande, que é a W Torre quer ter um estádio em Santos, é em Santos, gente, não dá para falar, mas a W Torre pode fazer em São Paulo. Não, já tem, a W Torre já tem um estádio em São Paulo. Ela quer abrir um novo leque para shows e tal, futebol é de menos para ela, né? Até porque o lucro seria do Santos, sua maioria. Então, se for a W Torre a parceira, é a única que apareceu até hoje, é em Santos, e o Marino sabe disso e deixa claro que é pró-estádio. Bem, são essas minhas pequenas pensatas sobre a entrevista do Marino. Lá no YouTube da TV Cultura Litoral a gente já divulgou a agenda, aqui eu, nas minhas redes sociais, na verdade, também já postei, mas de qualquer maneira, amanhã, se você está vendo depois, na quarta-feira, dia 5 de dezembro, está marcado para as 10 da manhã, na verdade 10 e pouco, né, a partir do segundo bloco, entrevista com Marcelo Teixeira. Na quarta-feira, a mesma coisa com Vladimir Matos, e na sexta-feira com Maurício Maruca. Quinta-feira é só pós-jogo e a gente espera que o assunto não seja aquele, que seja ok, acabou o sofrimento, vamos para a próxima, tá certo? Beijão.